Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais um especial Informação, como é habitual, informação diária na SPT e também no Facebook. Hoje teremos o Dr. Cristóvão Oliveira na linha aberta. Queremos informar todos os telespectadores que recebem o sinal da SPT SIC Internacional através da plataforma Verizon Fios que estamos com um problema na fibra óptica. A Verizon está a tentar resolver esse problema o mais rapidamente possível. Lembro que a banda ocupada pelo canal é também ocupada por outros canais, não necessariamente portugueses, por isso é que pode ver alguns canais e não pode ver, neste caso concreto, a SPT SIC Internacional. Desde já pedimos desculpa, esperamos que a Verizon Fios possa resolver o problema o mais rapidamente possível. Entretanto, pode assistir a esta especial informação aqui também nas redes sociais, através do Facebook. E por isso mesmo, as nossas desculpas. Vamos começar com a situação na Ucrânia, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin da Rússia ameaçou ontem que responderá com um ataque relâmpago a qualquer ingerência estrangeira na Ucrânia, onde está há 2 meses em curso uma guerra desencadeada pela invasão do exército russo. Putin assegurou durante uma intervenção perante o Conselho de Deputados que se alguém, insisto, se estiver a preparar para interferir nos acontecimentos em marcha e criar ameaças estratégicas inadmissíveis para a Rússia, deve saber que os nossos ataques de resposta serão relâmpago, rápidos. Portanto, uma situação alarmante, um comunicado alarmante feito ontem perante os deputados da Rússia, o que vem ainda alarmar ainda mais a comunidade internacional. Entretanto, na ordem do dia continuam a estar os cortes de gás natural que estão na iminência de acontecer na Bulgária e na Polónia. A Comissão Europeia considera essa decisão injustificada e inaceitável. Moscovo ameaça avançar com mais cortes se outros Estados-membros recusarem fazer pagamentos na moeda russa, o rublo. Um ato de chantagem. É a leitura que Bruxelas faz da decisão da empresa estatal russa Gazprom em avançar com cortes no fornecimento de gás. A Polónia e a Bulgária foram os primeiros alvos esta quarta-feira, mas a Presidente da Comissão Europeia garantiu o envio de gás a partir de outros Estados-membros, para que os consumidores não sejam ainda mais asfixiados. Não é surpresa que o Kremlin recorra aos combustíveis fósseis para nos tentar chantagear. É uma coisa para a qual a Comissão Europeia se tem vindo a preparar em estreita coordenação e solidariedade com os Estados-membros e parceiros internacionais. A Polónia e a Bulgária são os primeiros Estados-membros castigados por recusar pagar o gás em rublos. Quem o fizer, disse von der Leyen, violará as sanções do bloco, entre relatos de que várias empresas europeias terão capitulado às exigências da Gazprom. Se isto não está previsto nos contratos, é uma violação das nossas sanções. Cerca de 97% dos contratos de empresas de países europeus estipulam explicitamente que o pagamento deve ser feito em euros ou dólares. O Kremlin já fez saber que haverá mais cortes caso outros Estados-membros recusem pagar o gás em rublos. Os analistas dizem que faz tudo parte da estratégia de contra-ataque de Moscovo. O derradeiro objetivo não é punir a Bulgária ou a Polónia, que são pequenos consumidores de gás. Trata-se de mudar o pensamento dos países mais vulneráveis à manipulação do gás russo. Países como a Alemanha e a Itália, que são os mais dependentes do gás na Europa. E isso determina a estratégia europeia geral em relação à Rússia. And that would determine the overall European strategy vis-à-vis Russia. Este eurodeputado búlgaro diz que a Rússia está a intensificar o braço de ferro com o Ocidente.
aponta o dedo a uma abordagem europeia débil ao longo de 2 décadas. Somos muito lentos e isso significa que a dependência da Rússia precisa de parar. Uma coisa boa da decisão da Rússia de cortar o gás à Polónia e à Bulgária talvez seja o facto de acordarmos e dizermos sim, também podemos resistir sem a Rússia. Porque essas fontes estão a ser usadas para fins políticos, geopolíticos e militares. Enquanto isso, os embaixadores da União Europeia discutirão esta quarta-feira um 6º pacote de sanções contra a Rússia. Poderão ser aprovadas na próxima semana, com um embargo ao petróleo e gás russo em cima da mesa. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, está na Ucrânia e falou com Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Numa visita à cidade de Bucha durante a manhã, pediu a Moscovo que cooperasse com o Tribunal Penal Internacional na investigação de possíveis crimes de guerra. O aparato militar e mediático esta quinta-feira em Bucha denunciava desde logo a presença aguardada do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres está de visita a Kiev para falar com Volodymyr Zelensky. Numa passagem pelos arredores, apelou à cooperação de Moscovo no apuramento de crimes de guerra na Ucrânia. Já em Borodianka, reiterou o absurdo da guerra. Imagino a minha família numa daquelas casas que está agora destruída e negra. Vejo as minhas netas a fugir, em pânico. Parte da família morta. A guerra é um absurdo no século XXI. A guerra é maligna. Não há maneira de a guerra ser aceitável no século XXI. Vejam aquilo. Guterres visita a Ucrânia um dia depois de ter ido a Moscovo para se sentar à mesa com Vladimir Putin. A reunião, disse, foi muito útil, apesar de o secretário-geral da ONU admitir não ter conseguido persuadir o presidente russo a pôr termo à guerra. Por agora, o representante das Nações Unidas tenta garantir abertura para apoio humanitário. A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo hoje de pelo menos 2 bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorria a visita de António Guterres, secretário-geral da ONU. O presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmou no Telegram 2 ataques a um dos distritos da capital. Recorde-se que António Guterres chegou à Ucrânia na noite de ontem, após uma visita a Moscou na terça-feira, onde se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin. E esta foi uma situação bastante alarmante que preocupou toda a comunidade internacional, porque foi a primeira vez que se registaram bombardeamentos durante a visita de um alto funcionário ou representante de uma organização ou de um país estrangeiro desde que este conflito começou e no seguimento das afirmações proferidas por Vladimir Putin ontem. Entretanto, o ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov, apelou à resiliência e unidade do país perante o avanço de uma grande ofensiva russa no leste do território. Semanas extremamente difíceis avistam-se no horizonte da Ucrânia. O alerta foi dado pelo ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov, que, perante o avanço de uma grande ofensiva russa no leste do território, apelou à resiliência e unidade do país. O governador de Luhansk reconheceu que esta quarta-feira as forças russas fizeram pequenos avanços na principal cidade da região, posições que as tropas ucranianas perderam, empurradas por mísseis e ataques aéreos. Mas à Ucrânia e ao mundo, o governador indicado por Volodymyr Zelensky deixa a promessa: não vamos desistir sem lutar. Serhiy Haidai explica porque ainda há razões para acreditar numa vitória. A cada 3 dias, parte dos soldados no terreno reagrupa-se e a oportunidade de receber armas modernas do Ocidente e derrotar completamente o inimigo, o exército russo afirma. Parte da estratégia da Rússia passa precisamente por destruir essas armas. De Moscou, a defesa revelou que aviões russos atingiram 38 infraestruturas ucranianas, entre elas um depósito em Zaporizhzhia que alegadamente escondia armas americanas e europeias. Mas Kiev diz que os alvos do Kremlin não são apenas militares e acusa o exército russo de ter bombardeado um hospital em Luhansk, matando uma mulher esta quarta-feira. Também o governador de Kharkiv dá conta de pelo menos 3 mortos e 15 feridos em vários ataques na região.
Entretanto, temos mais informações sobre o último tópico discutido por António Guterres na sua visita à Ucrânia, que passa pela salvaguarda de que civis em Mariupol possam usar os corredores de salvamento de modo a que possam sair da cidade portuária que está cercada há bastante tempo. Portanto, a situação em Mariupol continua bastante difícil e António Guterres apelou às forças russas para que esses corredores humanitários possam funcionar e os civis cercados em Mariupol possam atingir outros pontos em qualquer parte, quer da Ucrânia, quer da Rússia ou de qualquer outro país. A Rússia completou oficialmente a primeira ponte ferroviária que a liga à China. Essa ponte deve ficar operacional já no próximo mês de maio. O momento foi assinalado com uma pequena cerimónia que contou com a presença de um enviado do presidente Putin. As obras começaram há 8 anos e depois de alguns adiamentos está finalizada a primeira ponte ferroviária que liga a Rússia à China. Esta quarta-feira a Rússia completou oficialmente a sua secção da ponte, que deve ficar operacional já no próximo mês de maio. O momento foi assinalado com uma pequena cerimónia que contou com a presença de um enviado do presidente russo. Não é um acontecimento isolado, faz parte de um grande trabalho do governo russo no sentido de desenvolver corredores de transporte para leste. Atualmente a Rússia está a virar-se para o leste. O desenvolvimento de laços económicos com a China, com outros países da região Ásia-Pacífico, permite-nos criar a base para a estabilidade e a paz na região. Está previsto que a Rússia e a China sejam também ligadas por uma ponte rodoviária construída há 3 anos, cuja inauguração tem sido sucessivamente adiada, a última vez por causa da pandemia. Entretanto, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou hoje uma proposta que visa reduzir o uso do veto no Conselho de Segurança, obrigando as potências a dar explicações aos demais Estados-membros cada vez que usarem esse poder. A iniciativa proposta pelo Liechtenstein e apoiada por dezenas de países foi aprovada por aclamação e sem necessidade de votação. A resolução exigirá que sempre que existir um veto no Conselho de Segurança, seja automaticamente convocada uma sessão plenária da Assembleia Geral, onde se reúnem os 193 Estados-membros da organização. Nessa sessão, irá discutir-se a questão através de um debate que começaria com as explicações por parte do país que tenha utilizado o seu poder de veto, um privilégio que só os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm: os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Embora esta proposta circule há mais de 2 anos, a sua aprovação acelerou-se após a Rússia ter vetado uma resolução contra a invasão da Ucrânia, apesar de o texto ter o apoio da maioria do Conselho de Segurança. Essa situação renovou os debates dentro da organização sobre o problema da existência do veto, uma das questões mais criticadas no funcionamento das Nações Unidas desde a sua criação, no final da Segunda Guerra Mundial. Desde 1946, o veto foi usado quase 300 vezes, cerca de metade delas pela União Soviética ou pela Rússia, que herdou a sua cadeira. Além da Ucrânia, Moscovo travou outras iniciativas nos últimos anos, incluindo várias resoluções relacionadas com a guerra na Síria, em várias ocasiões com o apoio da China, o país que historicamente menos usou esse privilégio. Nas últimas décadas, os Estados Unidos da América usaram-no sobretudo para bloquear textos críticos de Israel, enquanto a França e o Reino Unido não exercem esse privilégio desde 1989. E vamos aqui encerrar o capítulo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Antes de mudarmos de tema, volto a referir que na plataforma Verizon Fios, neste momento é impossível ter acesso ao canal SIC Internacional SPT. Poderá ter acesso a outros canais internacionais ou mesmo locais, mas os canais que estão na mesma fibra óptica, no mesmo condutor, são os afetados. Por isso, poderá ter outro canal português, mas não ter esse. Pode, por exemplo, ter a SIC normal, mas não ter esse. Pedimos desde já desculpas, é algo que nos ultrapassa e este especial informação pode sempre ser seguido através das redes sociais. A todos vocês aí em casa, as nossas desculpas.
Vamos agora falar sobre a Covid-19. Segundo um relatório divulgado esta semana pela Organização Mundial de Saúde, a Covid-19 caiu globalmente 21% na última semana para 4,5 milhões de casos e foram ainda registadas 15 mil mortes pela doença. De acordo com o documento da Organização Mundial de Saúde, os casos positivos detectados entre 18 e 24 de abril representam o menor número semanal dos últimos 4 meses e significam que as infecções voltaram aos números anteriores à onda da variante Omicron do novo coronavírus, durante a qual chegaram a ser contabilizados mais de 20 milhões de casos por semana em janeiro. Um total de 99,7% dos casos analisados em laboratório nos últimos 30 dias estavam ligados à variante Omicron, dominante no mundo desde o final de 2021 e normalmente associada a formas mais leves da Covid-19, embora a Organização Mundial de Saúde continue alerta para a possibilidade que o novo coronavírus evolua para mutações mais perigosas. Geograficamente, a Europa foi a região que detectou mais casos na semana passada, 2,2 milhões, embora estes tenham apresentado um decréscimo de 28% em relação aos 7 dias anteriores, enquanto na Ásia Oriental e no Pacífico ocorreram 1,4 milhão de infecções, uma queda de 28% após semanas a ser a região mais afetada pela pandemia. As Américas registaram 550 mil casos, aumento de 9%, a Ásia Meridional 161 mil casos, uma redução de 6%, a África 36 mil casos, uma subida de 32%, e o Médio Oriente 22 mil, uma queda de 30%. O maior número de óbitos foi registado no continente europeu, 6.800, embora com uma queda de 23%, enquanto na América foram contabilizadas 4.090 mortes, representando uma queda de 19%. Desde o início da pandemia, há mais de 2 anos, uma das mais graves do século passado, foram detectados 508 milhões de casos e 6,2 milhões de mortes em todo o mundo. O presidente norte-americano Joe Biden elogiou Madeleine Albright durante o seu funeral nesta quarta-feira, classificando-a como uma gigante da diplomacia e destacando o seu trabalho nos anos posteriores à Guerra Fria. Madeleine Albright, a primeira mulher secretária de Estado dos Estados Unidos, foi homenageada esta quarta-feira por políticos norte-americanos e mundiais. O presidente Joe Biden afirmou que a NATO não seria tão forte se não fosse o trabalho de Madeleine Albright. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton também destacou o papel da antiga chefe da diplomacia norte-americana. Também aqui nos Estados Unidos foram hoje divulgadas imagens recolhidas a seguir à morte acidental de membro da equipa do filme que foram divulgadas pelo xerife de Santa Fé. A polícia de Santa Fé, nos Estados Unidos, divulgou imagens de vídeo dos bastidores do filme Rust. Entre as filmagens é possível ver os momentos que se seguiram ao ator e produtor Alec Baldwin ter disparado fatalmente sobre uma colega da equipa. O xerife local divulgou também fotografias da cena do crime e entrevistas a testemunhas, mas as autoridades remetem a decisão de apresentar uma acusação criminal para depois de uma análise aos resultados da autópsia. Um grupo de subscritores entregou hoje ao Presidente da Assembleia da República Portuguesa uma petição com mais de 100 mil assinaturas a pedir legislação que converta a violação em crime público. 100 mil assinaturas foram entregues na Assembleia da República a pedir legislação que converta a violação em crime público. Na reunião com Augusto Santos Silva participaram a pintora e escritora Francisca Magalhães de Barros, as presidentes do Instituto de Apoio à Criança, Manuela Yanes e Dulce Rocha, bem como o advogado António Garcia Pereira. O objetivo da petição é levar à discussão na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República a alteração da natureza de crime de violação, que atualmente depende de queixa, para passar a ser um crime público, sem necessidade de queixa. No texto da petição, os subscritores aumentam que, tal como sucede na violência doméstica, acertadamente transformada em crime público, também neste caso as vítimas receiam
a retaliação do agressor e a própria estigmação social, devendo, por isso, o crime de violação a passar a ser público, não apenas pela sua natureza e pela dignidade e carência de tutela dos bens jurídicos protegidos, mas também pelo risco do agressor a escapar impune, na maioria dos casos, e prosseguir a sua carreira criminosa. A advogada de João Rendeiro, June Marks, garantiu que o relatório médico revelado ontem não será apresentado no Tribunal Sul-Africano no processo de extradição do ex-dono do BPP. June Marks, advogada sul-africana do ex-presidente do BPP, João Rendeiro, garantiu que o relatório médico assinado por um psiquiatra a testar um problema cardíaco do João Rendeiro não será utilizado em tribunal no âmbito do processo de extradição. Ao expresso, June Marks acrescenta que se trata de um documento enviado a um título confidencial. Certamente não o apresentámos perante um tribunal, afirmou. A advogada garante que as propostas da defesa não foram divulgadas e serão entregues a tempo. Em causa está a notícia avançada pelo público que deu conta da junção de 2 documentos pela defesa. Uma carta assinada em fevereiro por um cardiologista a confirmar que observou o antigo banqueiro em 2012, em que um ecocardiograma revelou fibrose da válvula aórtica e mitral, e um relatório médico assinado pelo psiquiatra João Vilas Boas, que atesta que João Rendeiro tem cardiopatia reumática, recomendando condições seguras e de baixo risco. O médico em causa foi já condenado em 2012 pelo Supremo Tribunal de Justiça em 1.000 euros, por ter feito sexo sem consentimento com uma paciente grávida de 8 meses em pleno consultório, depois de ter sido condenado, em primeira instância, em 2010, a 5 anos de pena suspensa e uma indenização de 30.000 euros pelo crime de violação e de o Tribunal da Relação do Porto o ter absorvido em 2011, tanto na parte criminal como civil. Confrontada com esta situação, a mandatária de João Rendeiro desvalorizou, garantindo que não tem relevância nem qualquer efeito sobre as pretensões da defesa do antigo presidente do BPP, que aguarda o julgamento do processo de extradição na prisão de Westville, em Durban, na África do Sul. Ontem a SPT organizou o primeiro de 2 debates com os candidatos a vereadores do Bairro Leste. Neste primeiro frente a frente, exclusivo da nossa estação de televisão, volto a referir que não houve qualquer outra estação de televisão que juntou 4 candidatos que lutam por a liderança no bairro onde todos vivemos, foram debatidos importantes assuntos de interesse para o bairro. O Amadeu Maia foi ao encontro dos residentes sobre a importância destas eleições para o nosso bairro. Aconteceu ontem aqui na SPT Television o primeiro de 2 debates entre os 4 candidatos a vereador do Bairro Leste, aqui na cidade de Newark. Viemos até as ruas para saber se as pessoas estão acompanhando essas eleições e o que é que acham dos candidatos que se apresentam nesse momento. O senhor sempre participa de eleição? Sim. Acha importante? É importante. A senhora viu o debate ontem? Vi, só que não entendi nada porque falou inglês. Não entendeu nada. A senhora acha que isso pode ser um erro, não falar o português para que as pessoas possam entender melhor? Eu acho que é um erro. Se é uma televisão portuguesa, sabemos que estamos nos Estados Unidos, mas devemos falar português ou ao menos ter um tradutor. Ou então ter um tradutor e os candidatos se comuniquem melhor com as pessoas que eles necessitam tanto dos votos. Exatamente. Mas é importante participar, a senhora acha? Eu acho que é importante participar, sim. A senhora não precisa falar pra gente, mas a senhora já tem o seu preferido? Para dizer a verdade, não. Não tem? Não tenho nenhum. O que vai ajudar a senhora a escolher ou decidir qual o melhor candidato para a cidade de Newark? Não gosto de nenhum, para dizer a verdade. Deviam se preocupar muito com as rendas, porque as pessoas, o que ganham não é o suficiente para pagar uma renda de $2.500. No, porque no estoy muy enterado de los candidatos, pero sí es importante que la gente
se entere y vote. Es muy importante, la comunidad tiene que hacer uso de su derecho civil. El voto es importante, su voto es su voz y su voto cuenta. En las elecciones de nuestras autoridades en la ciudad de Newark y en otras locaciones están esperando el apoyo de nosotros, la comunidad. Los votantes tienen la voz e devem exercer seu direito ao voto. É muito importante. Muitíssimo obrigado, Amadeu Maia. E eu agora quero falar um bocadinho sobre o debate. Ontem houve várias pessoas que se insurgiram pelo facto de o debate ser em inglês e pelo facto que eu e o Luís, que apresentámos o mesmo, resolvemos não traduzir o mesmo. Aqui vai a explicação, caros amigos, porque entendemos que somos uma televisão portuguesa, entendemos que é em português que nos comunicamos, mas também entendemos que estamos nos Estados Unidos e que estamos numas eleições americanas com 4 pessoas, onde alguns deles não falavam português. Para termos integridade e para termos, acima de tudo, imparcialidade para qualquer um dos 4 candidatos, resolvemos fazer o debate em inglês para que todos pudessem expressar as suas opiniões. A tradução não poderia ser feita nem por mim, nem pelo Luís, porque à letra a tradução não é correta e qualquer ponto de vista por nós traduzidos poderia ser mal interpretado ou interpretado de modo diferente, quer pelos candidatos, quer por você aí em casa. É muito fácil, caros amigos, criticar muitas vezes, todos nós criticamos. Agora, quando estamos a fazer um serviço público, e isto foi um serviço público, eu lembro que fomos o único canal que transmitiu, que colocou os 4 candidatos de modo a que todos pudessem ouvir as suas explicações para temas de primordial importância para todos nós resolvemos, para salvaguardar a posição de cada um, fazer essa transmissão. É claro que muitos de vocês aí em casa não falam inglês e pedimos muitas desculpas por isso, mas a tradução pode ser sempre feita pelo seu filho, que está aí, porque você, por exemplo, quando vai ao Social Security também leva o seu filho, não é? Nós entendemos, paga por um serviço em português e cria isso em português. Seria ótimo que todos falassem português, mas todos ou alguns não falavam português. Por isso mesmo, é melhor termos um debate em inglês do que passarmos ao lado dos debates que, afinal, são importantes para as decisões que se tomam nas nossas vidas. Na quarta-feira teremos outro debate, lamentavelmente, para muitos que não entendem inglês, será também novamente em inglês. Porquê? Porque é fundamental que você aí em casa, que reside no bairro Leste, que reside em Newark, saiba os pontos de vista destes candidatos, porque pode ter uma certeza de uma coisa. Amanhã, se alguém for eleito e não fala inglês, você, como residente, tem todo o direito de chegar ao pé dessa pessoa para que tenha o seu problema resolvido. O nosso trabalho é levar a informação, nem que seja em chinês, porque às vezes somos criticados por fazer e por não fazer. Mas já sabemos como é e temos que ter um sorriso na cara, porque é para isso que estamos aí. Bem, estamos a chegar ao final de semana e é momento de fazermos alguns preparativos, porque, pelo menos em 3 cidades, vai ser um fim de semana de arromba. Na sexta-feira, em Fall River, no sábado, em Mineola e no domingo, aqui bem perto, na Casa do Ribatejo, na bonita cidade de Newark, vamos ter a presença de alguém que todos nós conhecemos. Ele canta a música do Gago, mas não é Gago. Ruben Aguiar, muito bem-vindo à SPT. Olá, é um prazer ter-te aqui. É um gosto enorme também da minha parte estar aqui nesta televisão cá do continente americano, a representar muito bem os portugueses. É também um gosto enorme estar aqui em tour para fazer chegar a música portuguesa a todos os imigrantes que decidiram lá pelas razões deles fugir de Portugal e seguir novos rumos e vir para bem longe do seu país. Nós trazemos a cultura de Portugal
um pouco a América. Obrigado, Ruben. Tu, portanto, imortalizaste uma música que muitos tínhamos ouvido, mas que agora nos entra todos os dias, a música do Gago. O que é que essa música representou para o Ruben, que até conhece o Cristiano Ronaldo? Pois é. A música do Gago, para mim, foi uma verdadeira uma verdadeira rampa de lançamento, que é uma música que já conta com mais de 18 milhões de visualizações no YouTube, ou seja, é quase o dobro da população de Portugal. Portanto, é um orgulho enorme, é um gosto enorme fazer música portuguesa. Continuem a ouvir música portuguesa, continuem a apoiar música portuguesa e, quando acabarem de ouvir esta entrevista, vão ouvir música portuguesa. Ruben Aguiar no YouTube ou em qualquer uma das plataformas digitais que tu gostas. Ruben, eu sei que tu tens muitos planos para a tua carreira. What's next? O que é que vai ser o próximo passo? O que é que tens planeado primeiro para o verão, porque sei que tens concertos já delineados, e depois no futuro, o que é que poderemos esperar de ti? Olha, por agora estou a fazer a tour que já era para ter feito, não tivesse visto deste Covid. Infelizmente aconteceu isto pelo mundo fora e tive que parar a tour e reiniciei agora em 2022. Graças a Deus tem corrido muito bem. Já estive no Canadá, já estive na Austrália, já estive na Europa toda e estou agora desta vez cá no continente americano, no norte, e é um gosto enorme estar aqui com a vossa companhia, sentir o palavreado português nas Américas, é giro. É giro e vão ser 3 noites de arromba, de muita festa, de muita música, como repetiu e como referiu o Ruben. Ruben, em Massachusetts, em Nova Iorque e aqui em Newark, na Casa do Ribatejo, vão ser 3 espetáculos em que tu vais mostrar que, para além da música do Gaga, há muito mais que as pessoas têm que conhecer. Sim, o álbum 1963 foi um álbum que eu lancei já no decorrer desta pandemia, e é um álbum em homenagem ao meu falecido pai. É um álbum que eu também sou suspeito para falar, mas é um álbum que está muito bom e que aconselho a todos os ouvintes e espectadores cá do canal a adquirirem o álbum, a irem às plataformas digitais, terem curiosidade de procurar Ruben Aguiar, álbum 1963, música boa, cultura, música portuguesa. Ruben, eu não posso terminar esta pequena conversa contigo sem te perguntar. O maior icon da Madeira é o Cristiano Ronaldo. Tu já o conheceste? Já o conheci e aliás, quem é que não o conhece? Sim, sem dúvida, não só da Madeira como de Portugal. Hoje em dia, em qualquer canto do mundo, conheces o Ronaldo e sabes que ele é de Portugal, de uma pequena ilha chamada Madeira. Obrigado, Ruben. E você aí em casa já sabe. Portanto, este final de semana é um final de semana especial. Porquê? Porque estamos a acabar abril, estamos a chegar a maio. No dia 1, que é o Dia do Trabalhador em Portugal, mas aqui é um domingo, um dia de festa, temos na Casa do Ribatejo o Ruben Aguiar, que se tornou famoso pela música do Gago, mas que é de uma simplicidade única. Vale a pena passar um domingo em beleza com a sua família, com os seus amigos. Se está por Nova Iorque, é no sábado, em Mineola, também um espetáculo a não perder. E se por acaso está por aí da Nova Inglaterra, por que não? Já amanhã, sexta-feira, em Fall River. Portanto, Ruben, muitíssimo obrigado por este momento e boa sorte. Bem, e vamos agora ao desporto. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Luís Gonçalves com 15 dias de suspensão devido ao cartão vermelho que viu no final do Braga-Porto. O administrador da SAD Portista e habitual delegado ao jogo dos Dragões não estará assim no banco dos azuis e brancos no sábado frente ao Vizela e também na jornada seguinte frente ao Benfica, em pleno Estádio da Luz. Além da suspensão, Luís Gonçalves foi ainda punido com uma multa de 1.530 euros. Roger Smith será o próximo treinador do Benfica. No final da presente temporada, Nelson de Veríssimo vai deixar o cargo, que será ocupado pelo ainda treinador alemão do PSV.
As Águias anunciaram ontem que chegaram a um princípio de acordo com Schmidt, mas Rui Costa, presidente das Águas, deslocou-se à Alemanha ontem e conseguiu mesmo selar, de vez, o negócio. Entretanto, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a separação entre Belenenses, do Campeonato de Portugal, e Belenenses SAD, da Liga Biwin. Foi anunciado ontem pelo Clube da Cruz de Cristo, que pode agora constituir nova SAD. Em comunicado assinado pela direção liderada por Patrick Moraes de Carvalho, o Clube Lisboeta informou que foi notificado da decisão relativa ao recurso apresentado pela BSAD, da sentença, que em outubro de 2021 validava a separação das duas entidades, com a nova recusa a ser feita agora pelo Tribunal de Relação de Lisboa. Bem, e agora vamos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. O euro 0,9523, em sentido inverso 1,0499, já o real 5,01 e 0,1995. E com este tempo como está, para cima e para baixo, até eu parece que vou gaguejar a ouvir o Ruben Aguiar. Vamos então saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 63 graus. Filadélfia com sol com 63 graus. Nova Iorque com sol com 62 graus. Boston com vento moderado com 55 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 60 graus. Danbury com sol com 66 graus. Miami com aguaceiros com 79 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 78 graus. Los Angeles com sol com 72 graus. São Francisco com vento moderado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta com o Dr. Cristóvão Oliveira. Fique por aí. Nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho destes imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família emigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado.
o meu nome é Nelson Martins. Nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus, já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos 973-350-6991. Ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. Mayor Barack approved how community and police can work together to reduce crime. Replaced all toxic lead service lines at no cost to taxpayers. Prevent thousands of people devastated by COVID from being evicted. And created thousands of affordable homes and apartments. Newark is moving forward. Let's keep the progress. Please elect Louis Weber for council Tuesday, May 10th. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Costela de vaca, peça inteira, 6,49 a libra. Presunto de Parma, 12,49 a libra. Mangos frescos, 5 por 5 dólares. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Olá, eu sou Jonathan Seabra e bem-vindos à cidade de Newark. Como é que é possível que temos este tipo de vergonha aqui na nossa comunidade? Inundações, crime e impostos altos. Como é que é possível que aqui no bairro Leste pagamos os impostos mais altos da cidade de Newark e as nossas ruas estão assim nestas maneiras? Buracos por todas as partes. Isto nunca foi corrigido. Que tipo de aspecto é que nós estamos a dar a esta comunidade? Nesta campanha, não se trata de servir os políticos infiltrados. Não devo nada a esses políticos. Trabalhei arduamente e sinto-me capaz de dar toda a minha atenção ao bairro Leste. Esta é a sua campanha. Por isso, junte-se a nós. Está na hora de escolher um vereador que o apoie. Eu vou apoiá-lo. Vote C3, Jonathan Seabra. Eu estou consigo. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Eu devo dizer que estou com uma dor nas costas, um bocadinho doente, e que me está a preocupar, por isso mesmo eu tenho aqui ao meu lado, e com muito prazer, o Dr. Cristóvão Oliveira. Doutor, muito boa noite. Muito boa noite. Uma vez mais, obrigadíssimo pela sua presença. De que é que vamos falar hoje? Hoje gostaria, já que a gente tem feito uns dias, uns programas de várias coisas, hoje eu vou explicar mais ou menos um bocadinho da anatomia, os básicos, para ajudar as pessoas a entenderem o que a gente tem falado cá este tempo todo. Então a gente tem criado um monitorzinho aqui que, graças ao SPT, deram esta tecnologia nova que eu vou poder não só explicar, mas mostrar ao mesmo tempo. Ok, vamos lá então. Doutor, vai, portanto, ali ao nosso monitor e... Sim. Então, em princípio, eu queria explicar um bocadinho o que a gente faz. Na nossa clínica temos especialistas temos cirurgião ortopédico, um cirurgião vascular, quiropráticos, podólogos e a fisioterapia também. Então, para começar, o básico da coluna, a gente tem 3 partes que chamamos o cervical, que é do C1 a C7, que pertence ao pescoço, o thoracic, que é de T1 a 12, que é a metade do corpo, o lombar, que é L1 a L5, que pertence a esta parte de baixa, e depois o sacrum, que é cerca do cóccix, tudo abaixo. Entre a nossa coluna, o que a gente vê aqui, este diagrama mostra que isto são os nervos todos, que faz parte de 2 secções. A gente tem o sistema central nervoso, que pertence ao cérebro, mais a coluna principal, ou o nervo principal, que é mesmo na metade, e depois daí sai estes nervos todos, todas estas linhas amarelas, que é o sistema central ou periferial do nervoso. Este diagrama aqui mostra mais ou menos quando a gente tem um problema ou uma lesão, por exemplo, no pescoço,
aonde é que tipicamente vamos sentir a dor. Então, daqui do pescoço, que é C1 a C7, vamos a ver se temos um problema ou uma lesão no C7. Se você está a ver aqui, a pessoa tipicamente vai ter a dor que vem por esta área por cá. E é assim quando a gente vê um paciente e o paciente diz, olha, tenho uma dor que vem daqui, vem até estes dedos, é aí onde a gente depois vem e traz tudo para trás para ver se o problema está a vir dessa área. Aqui é a mesma coisa, mas estamos a ver agora da parte de baixo do lumbar. Quando a gente tem um problema, igual, uma pessoa diz, olha, tenho um problema que vem e apanha aqui a perna ou vem por trás da perna, igual, a gente sabe por onde passa esse nervo ou onde a gente tem que ir e ver se o problema está a vir daí, da parte de baixo da coluna. Este aqui é um diagrama que mostra mais ou menos uns problemas típicos dos discos. Este de cima e em cima é um disco normal. Quando a gente vê um disco da coluna, temos aqui a partezinha dentro. Isto é o nervo que pode ser aquela corda da espinha principal e estes nervos de lados são os nervos que passam para os braços, por exemplo. E isto é o que a gente quer ver, sempre normal, o disco está intacto, nada está a tocar ou compressar nenhum nervo. Este segundo já mostra quando o nervo temos uma lesão. Aqui vê-se que esta partezinha dentro, que é como um gel, saiu para fora e está a compressar a corda e o nervo que sai periferial. E aqui embaixo mostra mais ou menos o que passa com a gente tem artrites, ou o que a gente tinha falado já em outros programas, o spinal stenosis. E ao final eu queria mostrar mais ou menos o que parece um MRI, o que a gente sempre manda quando a gente tem um paciente que tem um sintoma, um problema desses, a gente sempre gosta de fazer um MRI, porque o MRI, como você vê aqui, mostra exatamente os discos, os ossos, os nervos e o que está a passar. E é daqui que a gente pode identificar exatamente o problema e se é esse o problema que está derivado aos sintomas que o paciente tem. E esta é a mesma coisa, só que está a mostrar no pescoço, se vê aqui. Aqui está a ver-se aqui que os nervos, o disco estão a pressionar a coluna aqui, estes aqui em cima estão normais, mas aqui em baixo vê-se bem que estes 3 discos estão a puxar contra a corda da coluna. E ao final essa é a nossa informação, o nosso telefone e o nosso website. Muitíssimo obrigado, doutor. Eu tenho uma pergunta, portanto, por aquilo que acabámos de ver, muitas vezes uma pessoa tem uma dor numa perna ou num braço e tudo está ligado à coluna. Muitas pessoas têm, por vezes, ficam surpreendidas. Como é que pode ser da coluna, se é no braço ou se é numa perna? Há uma conexão. 100%. E é isso precisamente porque é que eu queria mostrar, e não só falar, mas mostrar o diagrama e porque é que isso é a razão. Tudo é ligado. Tudo onde passa o nervo pode passar a dor. Então, a maior parte das vezes, sim, há casos que uma pessoa tem dor na mão, pode ser a mão, mas muitas vezes pode também estar a vir da coluna. E esse é o nosso trabalho. Quando a gente faz a avaliação ao paciente, a gente tem que fazer uma boa história e um bom exame para ver se realmente o problema é da mão ou se está a vir de outro lugar. Aí em casa já sabe, pode fazer a sua pergunta para o doutor através do 973-264-1462. E eu vou voltar a este tema porque é muito, muito importante. Às vezes nós somos, como dizem os americanos, stubborn, somos teimosos, temos uma pequena dor, mas isto passa. É fundamental que, quando temos uma dor, não deixemos passar isso em claro, que vamos imediatamente saber o que é que está a acontecer, porque é fácil um agravamento da situação. Exatamente. Os meus conselhos são sempre assim. Não é preciso ir ao doutor para todas as coisinhas pequenas, não é? Se é uma coisa ligeira e depois de 2, 3 dias já passou, esperamos que fique assim. Mas se é uma coisa que, mesmo sem fazer nada, está aí, vem e passa e cada vez fica um pouquinho mais grave, depois de 3 dias, depois de uma semana, siga aí, mesmo a tomar umas medicinas normais, um Tylenol, um Advil, e a coisa está aí, não está a passar, aí é que a gente recomenda vir diretamente o mais rápido possível, fazer uma avaliação para ver exatamente o que é que pode estar a passar.
Doutor, eu tenho aqui uma pergunta, portanto, de um telespectador que me pergunta. Tenho 82 anos e estou a ficar corcovado. Portanto, não trabalho há cerca de 17 ou 18 anos, desde que me reformei. Passo muito tempo assentado. Poderá haver uma relação entre... portanto, era condutor de máquinas, portanto, passava muito tempo assentado. O facto de estar sempre na mesma posição poderá ter uma interferência a sentir que está a ficar um bocadinho corcovado? Sim, 100%. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a ação de sentar não é natural. Isto foi uma coisa que a gente, como humanos, inventamos. O nosso corpo está desenhado para estar ou de pé, a caminhar, ou deitado. Essa posição de estar sentado não é uma coisa natural que a gente nunca devia fazer por muito tempo, especialmente porque o que passa é que quando a gente tem visto um estudo, fizeram um estudo há muitos anos atrás que mostraram que a pressão que a gente põe na coluna, se a gente vai ver o que faz mais pressão na coluna, número 1 é se a gente vai virar e dobrar. Essa posição no disco põe uma pressão tremenda. Número 2 nessa lista, viram que só a ação de estar sentado põe muita pressão na coluna. E o que passa é que a gente, na coluna normal, a gente tem umas curvas, não é? No pescoço tem uma curva como o C, depois na parte do thoracic a outra curva e embaixo também a outra. Então o que a gente faz quando a gente senta, estamos a ir ao contrário. Então estamos a desviar essa curva. E a desviar essa curva é quando uma pessoa começa a meter muita pressão nos ossos e os ossos começam-se a formar dessa posição que a gente estamos a fazer. Tenho outra pergunta também aqui, de um telespectador que nos acompanha desde Connecticut e que nos pergunta, portanto, tive um problema de saúde que resultou num aumento drástico de peso nos últimos 7 anos, subi, portanto, ganhei cerca de 25 libras e neste momento tenho uma grande dificuldade tenho problemas de circulação, tenho também dificuldades quando me levanto, quando começo a caminhar. Poderá estar relacionado com o excesso de peso ou há alguma recomendação da sua parte? Sim, o peso de um corpo, por cada estatura a gente temos um peso que é o que seja o normal. Por cada libra que a gente tenha mais de peso, a gente está a meter 10 libras de pressão a mais nas nossas articulações. Então imagina, 20 mais 10 é como ter 200 libras mais em tudo. Então se a gente estamos a compressar, claro que depois para tratar de mexer ou mover essa articulação, aí vai ter dificuldades. Obrigado, doutor. Esse aí em casa era eu, porque estou com um problema nas costas. Agora um bocadinho sem brincadeira, uma dor no calcanhar poderá estar relacionado com troco de sapatos frequentemente, portanto, a dor no calcanhar pode estar relacionado com o sistema nervoso também ou será uma questão de coluna? Isso, a maioria das vezes, dor de calcanhar tem muito a ver com o pé estar raso. Uma boa maneira de identificar isso é que uma pessoa pode tirar as meias, meter-se de pé, caminhar no seu lugar e depois olhar para baixo e veja o seu pé. A gente devia ter uma curva por baixo do pé. Se a gente identifica ou vê que o pé está torcido para dentro e a parte de baixo está completamente contra o chão, a gente já está a perder essa curva. E isso normalmente é esse o problema número 1 disso. Como pode ser outras coisas, mas tipicamente é esse o problema. Temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar e a sua pergunta para o Dr. Christophe Oliveira. Estou sim, muito boa noite? Sim, Rick. Sim, olá, muito boa noite. Sim, olá, boa noite. Era para fazer uma pergunta ao doutor. Sim, pode perguntar, por favor. Eu fiz uma cirurgia há coisa de 2 meses na cervical. Okay. Pronto, eu tinha problemas que não conseguia levantar braços, não tinha força, pronto. E o problema que depois me surgiu, porque da parte esquerda, toda a minha parte esquerda, continua a ficar tipo dormente, pronto,
ou mexer qualquer coisa frio ou isso assim na parte esquerda e a parte da perna por baixo continua dormente. Será que seja normal? O meu operador, ele diz que é normal, pode demorar 1 ano ou 1 ano e tal. Exato. A ir ao normal. Agora não sei. Sim, exatamente. Inclusivemente, o meu problema que tinha também no braço direito, que estava todo dormente. Sim. Ainda tenho 2 dedos que praticamente ainda estão dormentes. Mas isso é praticamente normal, é o que ele diz. Sim. Agora, a parte que vai do umbigo até a parte de trás, tudo, não é dor, é quando eu toco alguma coisa fria ou isso assim, é que é... Sim, então o que passa é que apenas foi 2 meses. Qualquer operação, a recuperação de um cervical, seja o que for, é 1 ano mínimo. E ao princípio o que passa é que só a operação vai criar inflamação também por dentro. Então isso, muitas vezes, os nervos vão estar muito sensíveis e até isso começar a desfazer-se, a inflamação a baixar, essas coisas típicas de adormecer ou ter sensibilidades com frio e calor é muito, muito típico. Mas não se preocupe que, quando começar a terapia, e mínimo depois de 3 meses é que as coisas começam já a melhorar e você vai sentir uma grande diferença. Mas já que começar ter a esperança que, mínimo 1 ano. Sim? Muitíssimo obrigado aí em casa pela sua pergunta. Doutor, uma vez mais, muitíssimo obrigado. O tempo é sempre curto quando temos o Dr. Oliveira aqui. Porquê? Porque é informação que temos que apreciar e muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Mas ele não se vai embora, vai ficar aqui. Nós vamos a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Estamos de volta e muito bem acompanhados e é sempre bom irmos para os aniversários, quer de pessoas, quer de casamento. Vamos lá então, temos 3 hoje, 2 aniversários e um casamento que é sempre bom de assinalar. Daniela Rebelo, 34 anos, eu chamo-a a Catita mais nova. Muitos parabéns. O David, 21 anos, parabéns David. Pois é, e quero dizer que agora temos um casamento e vamos ver quem é que são os felizes contemplados. Sónia e Vítor Sá, 21 anos de matrimónio. Muitos parabéns, Sónia, muitos parabéns, Vítor. 21 anos, não são 21 dias, prontos para pelo menos mais 21, porque é assim que temos que tratar qualquer relação. Muitos parabéns, 21 anos de felicidade. Eu tenho que me rir, não vos vou dizer porquê, mas Carlos Madureira, não digas isso. Doutor, muitíssimo obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade. É sempre um prazer tê-lo aqui. E quando é que o temos de volta? Pronto, eu acho que é em mais 2 semanas. Mais 2 semanas seremos. Então, muitíssimo obrigado. Você em casa continua a acompanhar-nos. Uma vez mais, muitas desculpas àqueles que subscrevem o nosso canal através da Verizon Fios. Há um problema na fibra óptica. Estamos a trabalhar diligentemente com a companhia para que isso possa ser resolvido. Até lá, as nossas desculpas. Se pode, siga-nos com a telenovela Por Ti. Nós voltaremos amanhã com o Luís Pires. Eu estarei lá na Califórnia. Tenha uma grande noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.